Bem-vindo ao canal do Tigas, o teu podcast semanal de desporto. Antes de avançar para as notícias desta semana, quero pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e que partilhes com todos os teus familiares e amigos que adoram desporto, tal como eu e a nossa comunidade de futebol. Esta semana tivemos a nossa seleção a jogar contra a República da Irlanda. Eu continuo a dizer que eu não sou resultadista, não é essa a minha maneira de ver o futebol e considero que Portugal, tendo uma das melhores gerações de sempre do futebol nacional, tem que jogar mais, tem que propor mais. É obrigatório que ao fim de 2 anos já houvesse uma identidade de jogo. Na minha opinião, era obrigatório que assim fosse. Eu não vejo nenhuma identidade de jogo, não vejo não vejo um modelo de jogo, não vejo um fio de jogo, vejo um monte de individualidades. Sim, temos das melhores individualidades do mundo, isso é óbvio. Temos muitos dos melhores jogadores nas suas posições, mas isso não vai ser suficiente para ganharmos o Mundial. Tirem o cavalinho da chuva se acham que vai ser suficiente para ganharmos o Mundial. A Liga das Nações foi ganha num contexto muito específico, fim de época. É verdade que é fim de época para todos, não estou a dizer o contrário, mas fim de época, apenas ganhámos em penaltis. Na primeira parte, devido a uma decisão estrambólica do Roberto Martínez de colocar o João Neves a lateral direito, podíamos ter sofrido 4 golos, porque foi uma avenida para o Nico Williams. Depois, na segunda parte, tivemos alma, tivemos futebol sim, mas eu acho que parte muito do jogador. Não vejo trabalho de treinador na nossa seleção. Pode estar a ser super injusto, mas eu não vejo trabalho de treinador nesta seleção. E o Roberto Martínez, na Bélgica, foi exatamente assim. Grandes fases de qualificação e falhava sempre nos momentos-chave, nas competições mais importantes. E apesar da Liga das Nações ter ganho uma grande reputação ultimamente, não é um europeu, não é um mundial. E outra coisa em relação à nossa seleção, porque é verdade que foi justiça poética o gol do Ruben Neves, era o melhor amigo do Diogo Jota, foi super emocionante vê-lo a festejar agarrado à camisola, a beijar a camisola e a descer as meias para tocar na tatuagem onde tem o abraço dele com o Diogo. Mas também acho que já cansa um bocadinho esta narrativa do espírito do Diogo Jota. Eu não vejo a nossa seleção com um espírito coletivo, não vejo uma equipa que tenha mesmo, parece um irmãos a jogar, não vejo, sinceramente não vejo. Portanto, estar a invocar o espírito do Diogo Jota a todo momento, achando que é isso que nos vai fazer ganhar o Mundial, acho totalmente descabido e começa a cansar essa narrativa, como disse anteriormente. Acho que temos que começar a falar mais de futebol e começar a avaliar mais aquilo que produzimos muito pouco. Fizemos um jogo QB contra a Arménia, que é um adversário fraquíssimo. Jogámos muito mal contra a Hungria. Tivemos oportunidades sim, mas não flui o nosso jogo. A nossa circulação de bola é muito lenta, é muito previsível o nosso futebol. Sofremos 2 golos, podemos ter sofrido 4 da Hungria. Eles empataram, nós marcámos um golo caído do céu, um lance individual do João Cancelo, numa saída de bola muitíssimo mal conduzida pela defesa da Hungria. E agora é verdade que a República da Irlanda pouco produziu, mas a República da Irlanda é uma seleção muito fraca. Temos um grupo de qualificação muito fraco e eu vi uma Espanha com uma repleta de ausências, com 7 titulares a não poderem disputar este jogo, a fazer uma exibição de sonho contra a Geórgia. É verdade que o resultado foi apenas 2-0, mas podiam ter sido 7 ou 8. E não só, parece que praticam um desporto diferente. Muita gente me vai dizer, mas no último jogo oficial ganhamos. Volto a dizer, é preciso contextualizar. Portugal-Espanha na Liga das Nações foi numa competição com apenas 2 jogos, o Mundial são 8, e não nos podemos agarrar ao espírito do Diogo Jota e não falarmos daquilo que é o mais essencial, que é o futebol. Portugal joga mal, joga um futebol aborrecido, sem identidade absolutamente nenhuma, e está na altura de começarmos a pelo menos produzir algum futebol que seja reconhecível, tendo em conta que temos dos melhores praticantes do futebol, ou seja, temos dos melhores jogadores nas suas posições. Outra coisa, não consigo entender porque é que o Cristiano joga por decreto os 90 minutos, porque é que o Bruno Fernandes e Bernardo Silva raramente são substituídos, não consigo entender. O Roberto Martínez na antevisão disse que ia dar espaço a sangue novo, que era um plantel, que era uma família, que todos contavam, e acabam por jogar sempre os mesmos. Portanto, não consigo entender. Ainda nesta fase de qualificação, destaque para a campanha
100% vitoriosa da Noruega, parece que vamos ter Haaland no seu primeiro Mundial, mais um hat-trick do norueguês, que já marcou quase 20 golos em jogos oficiais esta época, é realmente uma barbaridade, é um killer, é um matador de área, e nesse grupo a Itália está em muitos maus lençóis, porque a Itália vai ter que ganhar com uma grande diferença aos outros adversários, perdeu 3-0 com a Noruega na Noruega no primeiro jogo. Ganhar a Noruega já acho difícil, golear a Noruega acho quase impossível, porque esta Noruega é uma das grandes surpresas e é uma das gerações mais promissoras do futebol europeu. Portanto, a Itália mais uma vez corre o risco de ir à repescagem, e nessa repescagem os fantasmas do passado podem entrar em jogo e podemos estar perante a terceira não qualificação da Itália para um Mundial, o que seria absolutamente desastroso. A Itália foi campeã europeia em 2021, ou seja, no Euro 2020-2021, que se realizou o europeu por causa da pandemia, e a partir daí é queda livre. É verdade que está numa crise muito grande de talento, mas mesmo assim pede-se mais à Itália. É uma seleção histórica e um Mundial necessita da Itália. A Itália é fundamental. Muito mais seria vergonhoso não se apurar num Mundial em que vão jogar 48 seleções. Ainda nos grupos de qualificação para o Mundial, destaque para o gesto do Rei Manage de fazer a águia bicéfala. Este gesto pode ser encarado como um gesto de ódio, incitar ao ódio, e portanto pode-lhe cair uma suspensão bastante grave. O jogador da Albânia marcou o gol da vitória na Sérvia. Toda a gente sabe, tudo o que envolve um jogo entre a Sérvia e a Albânia, tanto é que foi jogado em território neutro, devido à grande rivalidade, todo o histórico de guerra entre os países, e eu entendo todo o entusiasmo e empolgamento do Manage quando marca o golo na Sérvia, mas os jogadores têm que ter um bocadinho mais de sangue frio. Veremos. O Xhaka e o Shaqiri ficou-se por uma multa, não houve suspensão. Veremos se vai ser o mesmo caso com o Rei Manage. Eu considero que também estas suspensões são muito aplicadas, tendo em conta o nome do jogador. O Xhaka e o Shaqiri têm um nome superior ao do Rei Manage, que pode ser usado como bode expiatório para que acabem estas celebrações que possam incitar ao ódio. E em relação ao futebol, estou aqui a torcer por Cabo Verde. Cabo Verde está neste momento a jogar, está a ganhar a seleção do Eswatini. Depende só de si para marcar presença pela primeira vez no Mundial. Portanto, espero sinceramente que os meninos da praia consigam marcar presença no Mundial, depois da Angola já ter conseguido. Seria incrível Cabo Verde marcar presença, um dos nossos palopes, um dos países de língua oficial portuguesa, marcar presença no Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Ainda no futebol, destaque para a morte de Miguel Ángel Russo, treinador que esteve até pouquíssimas semanas ao serviço do Boca Juniors, sucumbiu a um cancro, estava a lutar contra a doença desde 2017. Vou destacar o Russo por muitas coisas. O futebol argentino é muito pautado por ser vivido com a máxima paixão, com a máxima intensidade, com a grande rivalidade que existe entre os adeptos argentinos, e eu que acompanho muito a realidade do desporto argentino, nomeadamente do futebol, porque gosto dessa paixão quando não é em exagero, quando mantém-se na base do respeito, e foi incrível o respeito e a consensualidade que o Russo conseguiu junto de todos os adeptos. Adeptos do River Plate a irem prestar homenagem e um tributo ao Miguel Ángel Russo, adeptos do Racing, do Vélez Sarsfield, do Huracán, do Estudiantes de La Plata, foi onde ele jogou só como futebolista profissional. Ele apenas jogou numa equipa e esteve próximo de disputar o Mundial de 86 e podia ter sido campeão do mundo com a Argentina. Ganhou em quase todos os clubes por onde passou, ganhou títulos em 5 clubes argentinos distintos, é o único na história a conseguir fazer isso. Para além de toda a sua qualidade como treinador, toda a gente destacou a sua qualidade humana, e é por isso que ele é relembrado desta forma e foi celebrado desta forma. Ou seja, a sua morte causou uma comoção muito grande junto de todos os adeptos do futebol na Argentina,
independentemente das bandeiras, independentemente das cores clubísticas, uma pessoa absolutamente consensual, e é muitíssimo raro isso acontecer na Argentina. Isso provavelmente só aconteceu mais 2 vezes, com a morte do Maradona e com a vitória com as vitórias nos campeonatos do mundo, nomeadamente esta última no Qatar, que se calhar ainda foi vivida com mais intensidade, toda a gente esperava pelo primeiro Mundial do Messi. Por isso tem mesmo que destacar, e tem que destacar o profissionalismo e a grande força mental do filho dele. O filho dele, ele foi pai mais tarde agora deste filho que é jogador de futebol, do Nacho Russo, joga no Tigre, numa das equipas argentinas, jogou contra o Newell's Old Boys e marcou um gol, dedicou ao pai. No minuto de silêncio estava extremamente emocionado com o momento de estarem a celebrar o seu pai, de estarem a homenageá-lo, e não deve ter sido nada fácil, mas ele próprio disse que o pai era muito competitivo e se ele não jogasse este jogo, o pai ia ficar muito chateado com ele e eu ia cagar a trompadas, como dizem os argentinos quando dizem que é basicamente o nosso dar uma coça. Por isso achei incrível, achei um detalhe extraordinário do miúdo, do Nacho Russo. E em relação ao Miguel Ángel Russo, é mesmo aquilo que eu tinha dito. É uma figura absolutamente transversal no futebol argentino e também internacional. Muitas pessoas, muitas entidades foram aquelas que prestaram um tributo e uma homenagem e uma sentida mensagem de pêsames e sentimentos pela morte de Miguel Ángel Russo, um dos grandes nomes do futebol argentino, que perdeu o Menotti recentemente também. Eu julgo que o Bilardo também já morreu, tenho que confirmar, mas estava muito mal, estava muito doente, não sei se já morreu ou não, mas penso que também estará próximo o seu desaparecimento com a morte de Maradona, que não estou a compará-los obviamente, mas Russo foi o último treinador a ganhar uma Copa Libertadores com o Boca Juniors em 2007, ou seja, o Boca Juniors não ganha uma Libertadores desde 2007, é muito tempo. E acho bonito o detalhe do Riquelme de deixar que o Russo treinasse até o último dos seus dias, até quando teve forças, e ter-se despedido da maneira como quis e nos seus termos. Acho muito bonita esta história, queria muito trazer esta história da morte do Miguel Ángel Russo e toda a consensualidade que não costuma ser habitual e nada normal na Argentina, que se vive futebol com uma paixão tremenda e onde há uma grande rivalidade entre adeptos rivais. No ciclismo, mais do mesmo, não é? É verdade, eu já começo, é verdade, começa a ser cansativo. Parece que eu sou uma Pogacar fanboy, mas não há muito a dizer. As competições estão a terminar neste calendário ciclista e mais uma vez Tadej Pogacar a comprovar o seu favoritismo. Ganhou a Lombardia, o último monumento do ano, pela 5ª vez consecutiva, é o primeiro a consegui-lo. Igualou as 5 vitórias do Fausto Coppi, mas o Fausto Coppi não conseguiu de maneira consecutiva. Pogacar consegue de maneira consecutiva, ganha 3 monumentos neste mesmo ano: Amstel Golden Race, Flash Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, a Volta a Flandres, o Tour, o Campeonato da Europa, os Campeonatos Mundiais. Que mais há a dizer sobre Tadej Pogacar? Para mim estamos perante o melhor ciclista de todos os tempos. É verdade que a nível de números ainda não se assemelha aos 19 monumentos do Merckx, ao número de tours do Merckx, ao facto de não ter ganho, não ter feito ainda a trilogia das grandes voltas, porque lhe falta a volta à Espanha. Mas tudo isso se dilui quando Pogacar, de 50 dias de corrida, ganhou 20 etapas. Isto é um domínio avassalador em terrenos completamente diferentes, ganha em vários tipos de condições. Se melhorar o contrarrelógio, não acredito que vá chegar ao nível do Evenepoel, mas se melhorar o contrarrelógio, porque já lhe ganhou o contrarrelógio no passado, se melhorar o contrarrelógio, então será ainda mais completo, mas para mim já é o ciclista mais completo que eu me lembro de ver pedalar. Também pode ser pela minha idade, pela minha geração, mas para mim Pogacar é o melhor de sempre. E eu adorava o Alberto Contador, eu admirava muito os feitos do Armstrong, mas depois provou-se que ele estava dopado, portanto nem vou sequer enaltecer o Lance Armstrong. Miguel Indurain é uma lenda, Eddie Merckx, meu pai sempre me falou nele, o nosso Joaquim Agostinho, obviamente, mas Tadej Pogacar está num nível muito superior, num nível muito, muito superior aos demais. O Remco dá a luta, mais um segundo lugar, um espetacular segundo lugar. É verdade que ele é um campeão, é um vencedor e não aceita bem as derrotas, e está tudo certo que assim seja, mas perder para o Pogacar não é humilhação nenhuma, não é desprestígio nenhum, é perder para o melhor de todos os tempos, na minha modesta opinião. Ciclismo, também queria destacar a época
fantástica de Isaac Del Toro. Praticamente a primeira época dele como sénior, 21 anos, ciclista mexicano, um país sem tradição nenhuma no ciclismo, está a ter uma época extraordinária. É o ciclista com mais vitórias no circuito mundial, a par do Pogacar. Portanto, um ciclista que não seja sprinter, é isso que eu queria dizer, ou seja, que não seja um especialista no sprint. É fantástico, a época do Del Toro é muito boa. É verdade que cometeu um erro de principiante, um erro de juventude no Giro, podia ter ganho perfeitamente a volta à Itália e perdeu-a na última etapa para o Simon Yates, mas é um jovem de grande futuro, muito promissor. A UAE Emirates perde o Juan Ayuso, mas continua com 3 grandes líderes no Pogacar, no nosso João Almeida e no Isaac Del Toro. É verdade que tem o Adam Yates, tem uma grande equipa, perde agora o Rafa Maica, que era um dos grandes gregários, era um dos ciclistas que mais trabalhava para o Pogacar, mas continua a ter uma equipa muito forte e para o ano voltará a dominar o circuito mundial, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. E tiro o chapéu a Isaac Del Toro, 21 anos, a competir com os melhores, a fazer quase sempre top 10 nas corridas mais importantes, um pódio já numa grande volta, portanto, grande futuro espera Isaac Del Toro. No basquetebol, tivemos a lesão de LeBron James. O LeBron James tem arrastado uma lesão nos adutores e na zona pélvica já há algum tempo, já acabou a época visivelmente limitado fisicamente, e isso também prejudicou os Lakers na eliminatória de playoff contra os Minnesota Timberwolves. Não estou a dizer que os Wolves não ganhassem aos Lakers, provavelmente Minnesota ganharia aos Lakers, mas um LeBron a 70% torna mais difícil a missão dos Lakers, e foi isso que aconteceu nessa ronda de playoff. O Luka Doncic não foi suficiente e eles perderam 4-1 contra Minnesota de forma justa, mas esperava-se um pouco mais dos Lakers. Veremos este ano como é que será a época do LeBron James. É a primeira vez que ele falha o primeiro jogo da época na NBA, em 23 anos de carreira, o que é absolutamente descomunal, não há palavras, é indescritível tudo aquilo que o LeBron James tem feito no basquetebol mundial. Para mim, porque eu sou um grande fã do Michael Jordan, para mim ele está no meu top 3. Eu não consigo tirar o Kobe Bryant. O Kobe Bryant é um dos meus maiores ídolos, a par do Jordan e do Rafael Nadal, e portanto não consigo tirar o Kobe. É o coração que me diz. Eu sei que o LeBron é mais completo, mas o Kobe, olha, vou-me agarrar ao facto de ainda ter mais um título da NBA com o LeBron. Tem 5, o LeBron tem 4. Mas sim, são dois. É um monstro, é um dos melhores e maiores atletas de todos os tempos, LeBron James. Portanto, espero que esta lesão não seja assim tão grave quanto parece, e que não o limite, e que não prejudique as aspirações, ou não ponha em causa as aspirações dos Lakers para esta época desportiva. No basquetebol também quero assinalar o regresso de Ricky Rubio. Ricky Rubio, com 14 anos, era titular no Juventude Badalona, em Espanha. Foi um jovem prodígio, foi alguém que chegou à seleção espanhola com 16 anos, foi alguém que fez uns Jogos Olímpicos 2012 com apenas 20 anos, absolutamente sublime, um dos grandes responsáveis porque a Espanha conseguiu lutar pela medalha, pelas medalhas, conseguiu disputar as medalhas olímpicas nesse ano de 2012, e, se não me engano, julgo que só perdeu com os Estados Unidos nas meias finais, o que não é desprestígio nenhum perder para os Estados Unidos, obviamente. Mas Ricky Rubio está de volta, ultrapassou uma grande depressão, uma depressão crónica, muito causada pela morte da sua mãe, que morreu de cancro, quando ele acompanhou toda a doença da mãe à distância, porque estava a jogar na NBA nos Estados Unidos, e a mãe dele teve um processo de tratamentos bastante agressivos e infelizmente sucumbiu à doença. O Rubio, inclusive, numa entrevista que deu ao jornalista catalão Jordi Évolo, disse que chegou a contemplar o suicídio, chegou a pensar nisso, chegou a pensar que nada fazia sentido, e agora volta ao basquetebol, volta à Liga Espanhola, volta a deslumbrar. Na semana passada teve uma exibição de 30 de valorização, ou seja, é incrível. Com 18 pontos, mas é toda a energia, toda a magia de Ricky Rubio, a sua visão de jogo é absolutamente sublime, e é uma grande notícia para o basquetebol que Ricky Rubio esteja de volta.
No atletismo, tivemos a realização de um evento que foi só a primeira edição do mesmo, o Atlas NYC, porque é em Nova York, NYC de New York City, que é organizado pelo marido da Serena Williams, o Alexis Onahan, e que a Serena Williams foi a apresentadora do mesmo evento. Não participaram todas as melhores atletas do mundo, é um leque restrito de competições. 100 metros, 200 metros, 400 metros planos e depois acho que é 100 metros barreiras, salto em comprimento e é uma espécie, é o que eles dizem de mile, eu acredito que seja os 1500 metros, mas não estou muito familiarizado com o mesmo, e os 800 metros femininos. Julgo que foram estas as provas que foram realizadas nesse evento. É um evento que começa a ganhar o seu protagonismo. Foi incrível ver a saltadora americana de a Woodward, a Woodwall, a Taylor Woodwall, a conseguir saltar em pleno Times Square. É verdade que não era na competição, mas depois acabou por ganhar a competição já dentro de onde se disputou todas as competições. Tivemos Marilady Paulino, que era uma das melhores atletas de 400 metros, é uma das melhores atletas de 400 metros, só superada pela fenomenal Sydney McLaughlin. Tivemos Keely Ognisson, que é uma britânica muito talentosa de apenas 23 anos, que ganhou os Jogos Olímpicos na prova dos 800 metros, ficou só em medalha de bronze nestes mundiais, mas que ganhou a competição, esta Atlas, o NYC, e eu acho que é de salutar, é mesmo de realçar e enaltecer estas iniciativas, ainda para mais, não é que tenha que haver algum tipo de sexismo para o desporto feminino crescer, não considero que assim seja. Há espaço para os dois, quer para o desporto masculino, quer para o desporto feminino, mas também considero que faça todo sentido e é útil e é benéfico para o desporto mundial que também haja. É bastante interessante o conceito de um evento apenas com atletas femininas. Portanto, acredito que este evento vai ganhar cada vez mais em dimensão e transcendência, que para o ano vai conseguir atrair atletas mais importantes e com ainda mais relevância. Portanto, veremos como é que será o futuro desta competição. Para o ano vai haver mundiais. Veremos quando é que esta competição é realizada, para não perceber, para não haver ali houve um curto espaço de tempo entre os mundiais e esta competição. Acredito que isso também tenha afastado muitas das melhores do mundo, mas, por exemplo, eu estava à espera que eles conseguissem atrair a Melissa Jefferson Wooden, porque é americana, porque é Serena Williams e o marido dela que estão por trás deste evento, mas não conseguiram a participação da Melissa Jefferson, a nova grande rainha da velocidade. Mas pronto, é um evento que eu acho que temos de estar atentos, porque eu acredito que vai ganhar muito espaço dentro do calendário do atletismo e que se vai tornar uma referência certamente nos próximos tempos. No ténis, tivemos a notícia da semana. Eu não conhecia o Valentin Vacherot, tenho que ser completamente honesto. Não é por ele estar fora do top 200, não conhecia mesmo, nunca tinha ouvido falar no Valentin Vacherot. No Rinderknecht sim, que é o primo mais velho dele, já vou contar a história. Mas o Vacherot é uma história, é um conto de fadas. É aquilo que nós costumamos dizer que se fosse planeado, não sairia melhor. Vacherot necessitou de 9 tenistas desistirem do Masters 1000 de Xangai para poder disputar a fase de qualificação. Esteve a 2 pontos da derrota contra o Draxl na segunda ronda da fase qualifying e acaba por ganhar o torneio, sendo que derrotou pelo caminho jogadores em grande forma como o Alexander Bublik, um grande jogador, o melhor jogador de todos os tempos para muitos, o campeoníssimo sérvio Novak Djokovic. É verdade que o Djokovic estava limitado fisicamente, não, é inegável que ele estava limitado fisicamente, tanto é que o Vacherot não festejou efusivamente a sua vitória, a sua passagem à final, sua passagem inédita, a sua primeira final do torneio no circuito ATP, logo um Masters 1000 contra o seu primo mais velho, e foi um grande gesto de campeão. Acabou por ganhar contra o seu primo mais velho. O seu primo mais velho, nos últimos momentos do jogo com o Daniil Medvedev nas meias finais, já tinha
o Vasco Charrot, terminado o jogo com o Djokovic, desceu para ir assistir aos últimos momentos e foi absolutamente emocionante o abraço que eles deram no fim do jogo, sabendo que iam disputar uma final inédita entre primos no circuito ATP. É absolutamente inacreditável esta história. É como eu digo, contado ninguém acredita, é um autêntico conto de fadas. Valentim Vasco Charrot sobe 164 posições no ranking, vai para o número 40 do ranking mundial. Isso vai fazer com que ele tenha entrada direta no Open da Austrália, com que muito provavelmente tenha entrada direta ou até um próprio convite da organização para disputar o Masters 1000 de Paris, que é o último Masters do ano, que vai ser brevemente, dentro de 2 semanas, se não me engano, e é uma história deliciosa. E depois todo o amor do Rinderknecht para o primo mais novo. É verdade que ele estava lavado em lágrimas, é verdade que ele estava destruído por ter perdido a final, mas tudo aquilo que ele disse, dizer que o amava muito, que estava muito orgulhoso dele, que meu querido primo, foi muito emocionante, foi realmente a imagem mais impactante do mundo do desporto este ano, pelo menos para mim foi. Até este momento, eu tenho que dizer que a grande imagem é o festejo do Ruben Neves por todo o peso, todo o simbolismo que está relacionado com o Ruben Neves e o Diogo Jota serem os melhores amigos e a perda trágica do Diogo Jota, mas este momento é absolutamente extraordinário. 2 primos, com uma diferença de 4 a 5 anos entre eles, se não estou em erro, e a conseguirem realizar o seu sonho de menino. Quem é que pode dizer que consegue realizar o seu sonho de menino? Quem é que pode dizer que consegue disputar uma final de um Masters 1000 com o seu primo, com o seu parceiro de treinos, com a pessoa com quem mais jogava ténis na sua juventude? É extraordinário, é uma história indescritível. Eu escrevi sobre esta história maravilhosa para o Bola na Rede, porque eu também escrevo para o Bola na Rede, para essa publicação online de desporto, e foi aquilo que eu disse, é realmente um conto de fadas, é absolutamente inacreditável aquilo que o Vasco Charrot conseguiu, e foi um momento em que o ténis deixou de ser um desporto, passou a ser uma celebração da amizade, do amor, da irmandade. Foi muito bonito ver todo o amor entre eles, entre os primos, e todo o orgulho estampado no rosto, apesar das lágrimas, no Rinderknecht, que tem jogo, tem um serviço potente, tem um jogo de rede extraordinário. Não digo que vai ganhar um Masters 1000, mas para o ano acredito que vai conseguir finalmente o seu primeiro título num torneio ATP. Não tenho a mais pequena dúvida, tem jogo para isso, principalmente nas superfícies rápidas. Acho que vai ser um jogador a ter em conta no próximo ano, sem dúvida alguma. Ainda no ténis, eu vou ser muito sincero, eu não gosto do jogo da Golf, não gosto do jogo da Coco Golf, acho um jogo aborrecido, mas tem que lhe tirar o chapéu. 14 finais disputadas aos 21 anos, só perdeu 3. Ganhou 11 das 14 finais disputadas, não é um jogo entusiasmante, não é um jogo bonito de se ver, mas é muito rápida, tem um jogo defensivo extraordinário, tem uma esquerda deliciosa, tem um grande jogo de rede, é supersónica e é muito consistente e muito sólida. E tem uma força mental muito, muito grande. Para quem tem 21 anos, é verdade que ela já compete desde os 14, portanto são 7 anos de tenista profissional, é a realidade, mas toda a maturidade que ela demonstrou na final com a Jéssica Pegula, que é quase 10 anos mais velha do que ela, é verdade que isso não quer dizer nada, porque praticamente têm o mesmo número de anos no ténis profissional, mas a Pegula estava a jogar muito, conseguiu quebrar a invencibilidade da Sabalenka no torneio do One, que era tricampeã, ia para o Tetra, conseguiu quebrar a própria Pegula conseguiu quebrar a invencibilidade da Sabalenka nos tie-breaks aí em 19, absolutamente inacreditável. A Sabalenka perde no terceiro set contra a Pegula nas meias finais e não perdia um tie-break desde fevereiro, números absolutamente extraordinários, é uma época incrível da Sabalenka. Mas voltando à Goff, muita maturidade. É verdade que sofre muito com o seu serviço porque comete muitas duplas faltas, ainda tem que trabalhar muito naquela mecânica de serviço. Tem uma direita que falha muito, a realidade. Ela se a Goff conseguir melhorar na sua direita e conseguir ter uma direita mais acutilante, ainda irá ganhar mais torneios, ainda irá ganhar mais grandes slams e provavelmente no próximo ano será o ano em que ela irá ganhar 2 grandes slams e não só um. Ela já ganhou 2 grandes slams, um no Open dos Estados Unidos e outro este ano em Roland Garros, mas acredito que se melhorar
se tornar mais ofensiva, não perdendo a sua solidez, a sua consistência, estamos a falar de uma tenista que vai lutar pelos lugares cimeiros e por todos os torneios mais importantes próximo ano. Eu é que aprecio outro tipo de jogo, o jogo da golfe não me convence, mas tiro-lhe o chapéu, é uma grande tenista e uma grande atleta. No motociclismo, infelizmente comprovou-se aquilo que muita gente achava que não iria acontecer, mas que eu tinha algum receio que pudesse vir a acontecer. Marc Marquez foi operado hoje, à sua lesão no braço direito. É o braço que ele já foi operado outras 4 vezes. O ligamento está severamente afetado e os médicos não querem arriscar, porque consideram que pode haver um período de inatividade superior se não fosse operado. O que dizer desta história? Ainda bem que o Marques conseguiu sagrar-se campeão mundial e carimbar o campeonato antes desta queda feia e desta lesão. É um lutador, acredito que vai voltar ainda mais forte. É apenas só mais um percalço na sua história de vida e na sua carreira, e eu acredito que ele vai voltar mais forte, continuará a ser o grande candidato a ganhar o MotoGP no próximo ano, a revalidar o título. Mas é triste, é realmente triste que quando estava a atingir novamente um topo de forma, um nível, um estado de forma só comparável provavelmente àquilo que se viu ao Valentino Rossi a fazer no MotoGP e ao Agostini também e ao Poppy Fonsinieto, mas principalmente ao Rossi porque é mais contemporâneo dele e aquele também que eu vi mais, e o Poppy Michael Doohan e tudo mais, mas falando só no Rossi e no Marques, porque acho que tem um estilo de pilotagem bastante agressiva, muito arriscada, que se assemelha. É triste que ele tenha que ter sido operado, mas os médicos dizem que é por um bom motivo, para que ele volte a competir ainda este ano. Eu, sinceramente, se eu fosse ao Marques, não voltava a competir este ano. Já está, já ganhou o campeonato. É verdade que ele quer participar no teste que eles fazem sempre antes da época começar, a época seguinte começar, que é em novembro, em Jerez La Frontera, se não estou em erro. E ele quer participar desses testes, quer testar a moto que vai competir no próximo ano, mas eu sinceramente acho que não vale a pena arriscar, não vale a pena precipitar-se. Aquele braço está muito massacrado e é importante que ele tenha frieza e que não cometa asneiras. Portanto, esta é uma notícia triste. Eu adoro o Marc Marquez, é um dos meus esportistas preferidos da atualidade, e quando eu vi que ele foi operado, fiquei ali um bocadinho com o coração apertado, porque realmente não deve ser fácil passar da euforia ao desânimo total por esta lesão. É verdade que a euforia foi culminada com o título no MotoGP ao fim de muitos anos e quando muita gente já achava que ele não iria voltar ao seu melhor nível, mas nunca deixa de ser triste que te vejas impedido de fazer o que mais amas por causa de uma lesão que nem sequer foi causada por algum deslize teu, mas sim por um colega. Ossos do ofício, tudo podia ter acontecido ao contrário, mas pronto, é triste e deve ser muito frustrante para o Marc Marquez. Em relação ao Miguel Oliveira, eu tinha-vos dito que estava à espera da confirmação oficial e agora sim, é oficial que o Miguel Oliveira vai competir na BMW no Mundial de Superbikes no próximo ano. Ele não descarta voltar ao MotoGP em 2027, apesar do seu contrato não ser apenas de um ano, mas claro que ele depois pode negociar o seu regresso ao MotoGP. Veremos como é que vai ser o Miguel Oliveira no Mundial de Superbikes. Eu considero, não é por ser português, eu considero Miguel Oliveira um piloto muito talentoso, top 5 a top 10 mundial, na minha opinião. Se tivesse uma melhor moto, se tivesse uma melhor escuderia, acho que nunca lhe foi dada uma oportunidade de competir com uma moto a sério que pudesse ajudá-lo a disputar os títulos mais importantes. Quem sabe, não digo disputar o título MotoGP, mas sei lá, um pódio num campeonato mundial, ou seja, segundo, terceiro lugar na classificação de pilotos. Mas pronto, ele foi esta a decisão de carreira dele. Vamos torcer para que ele seja muito bem sucedido, tudo de melhor para ele, tudo bom para ele. É um dos grandes esportistas nacionais e acredito que vai fazer uma grande figura e assinará brilharetes semana após semana no Mundial de Superbikes.
Esta semana decidi falar sobre uma modalidade a qual eu não domino de todo, mas como eu disse, o meu podcast é mesmo para dar espaço a modalidades que são pouco faladas e que são pouco mediáticas. Portanto, seguindo essa lógica, vou falar e vou aqui agarrar-me à minha cábula de judo. Bárbara Timo, na categoria de menos de 70 quilos, conquistou a medalha de ouro na Taça Europeia de Málaga. Portanto, não é o europeu, mas é uma taça europeia. Há várias competições durante o ano no judo e esta é uma competição relevante e com reputação. E na mesma competição, Miguel Gago, menos de 66 quilos, nessa categoria, foi medalha de prata. Portanto, o judo português está de parabéns, ainda para mais com todas as polémicas que tem havido à volta da Federação Portuguesa de Judo. Acho brilhante, acho mesmo de tirar completamente o chapéu, digno de todos os elogios e mais alguns, o caminho que os nossos judocas estão a fazer, não só a Patrícia Sampaio, não quero só destacar as nossas grandes vencedoras, mas também agora a Bárbara Timo e o Miguel Gago nesta Taça Europeia de Málaga, com todo momento convulso e turbulento da Federação Portuguesa de Judo. Acho fantástico que os nossos atletas continuam a conseguir se exibir a este nível, sem apoios, com a Federação na situação em que está, não é nada fácil, e isso diz muito do talento dos nossos judocas. Eu não percebo nada de judo, não percebo nada de artes marciais, mas queria muito destacar, queria muito trazer uma modalidade que ainda não tinha falado no meu podcast e queria dar espaço e notoriedade ao judo, porque há muita gente que gosta de judo, porque o judo tem muita tradição em Portugal e, portanto, decidi trazer esta notícia do nosso judo nacional. Bárbara Timo, Miguel Gago, estão de parabéns, representaram a grande nível a nossa seleção. E por fim, no hóquei em patins, tivemos a Supertaça Nacional masculina e feminina. O Sporting vinha, eu se não me engano, o Sporting chegou na terça de manhã, porque disputou a final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Primeira vez que uma equipa portuguesa ganha ao Barcelona numa final internacional. Portanto, não foi só ter ganho o Campeonato Mundial de Clubes, é ganhar à Meca do hóquei, a melhor equipa de todos os tempos do hóquei em patins, que é o Barcelona. Portanto, enaltecendo, e já tinha falado do Campeonato Mundial de Clubes conquistado pelo Sporting em San Juan, na Argentina. O Sporting chegou na terça de manhã, se não me engano, e estava a disputar ao meio-dia, uma hora pouco usual, nem entendi o motivo pelo qual foi nesse horário, a final da Supertaça contra o Porto. O Porto adiantou-se no marcador 3-1, permitiu a reviravolta do Sporting. A segunda parte do Sporting é um autêntico massacre. É verdade que o Porto teve muitas transições que podia ter definido melhor e se calhar podia ter matado o jogo, mas o Sporting foi muito pressionante, teve muito volume ofensivo, muito volume de jogo e pareceu ser a equipa menos cansada, apesar de só ter chegado a Portugal na terça de manhã, depois de disputar o Mundial de Clubes, depois de toda a euforia de ser campeão do mundo de clubes. Podia haver até o fator de desmotivação dos atletas, porque não é comparável jogar, competir num campeonato mundial de clubes com uma supertaça nacional com o devido respeito, e mesmo assim mostraram estar à altura do desafio, ganharam por 4-3 e ganharam bem. É verdade que o Porto esteve muito bem na primeira metade da primeira parte, desapareceu o resto do jogo e só voltou na segunda parte do prolongamento, e aí já era se calhar à tarde. É verdade que nesse aspecto foi perdulário, Xandu Edo mais uma vez a grande nível, mas também Xavi Malian do lado do Porto também teve uma exibição fantástica, estrondosa, portentosa, que evitou que o Sporting tivesse conseguido empatar o jogo mais cedo e nunca saberíamos no que é que isso iria resultar. O Sporting, na minha opinião, é mais equipa que o Porto. O Paulo Freitas, o antigo selecionador nacional que ganhou o europeu recentemente com a nossa seleção, tem muito trabalho pela frente. O Porto tem um grande plantel, sem dúvida alguma. O Di Benedetto, o Gonçalo Alves, o Hélder Nunes, o Manrubia, o Mena, temos o Rafa, o Telmo Pinto, temos um grande plantel, um grande guarda-redes no Xavi Malian, mas é preciso que mais intensidade e mais tempo de trabalho do Paulo Freitas. Basicamente é isso. Acredito que com mais tempo de trabalho este Porto será mais competitivo e dificilmente deixará perder uma vantagem de 3-1 contra uma equipa que deveria estar limitada fisicamente, devia estar esgotada por todo o desgaste emocional
causado pelo Campeonato do Mundo de Clubes, pela vitória, pela viagem interminável da Argentina para Portugal, e pareceu ser a equipa mais fresca, mais clarividente, com as ideias mais claras daquilo que queria fazer dentro do jogo. Na Supertaça Feminina, que foi disputada no mesmo dia, mas num horário já mais próximo daquele que é normal no Hóquei em Patins, às 6 da tarde, em Odivelas também. Estes jogos foram disputados em Odivelas, no pavilhão municipal de Odivelas. Tivemos a vitória do Benfica sobre a São Joanense, a repetir a vitória que tinha conseguido na Elite Cup, exatamente os mesmos adversários, o mesmo resultado. Destaque para Raquel Santos, uma jogadora de grandíssimo nível do Benfica, voltou a realizar uma exibição muitíssimo boa, e o Benfica mais uma vez a mostrar que é o autêntico dominador da modalidade na vertente feminina. Chegamos ao fim de mais um episódio do canal do Tigas. Conto contigo para a semana com promessa de mais desporto. Antes de ir, peço por favor que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações e que partilhes este vídeo com todos os teus familiares e amigos que gostam de desporto, porque nós queremos é criar uma grande comunidade aqui de amantes do desporto, eu quero muito fazer crescer este canal e quero muito que seja a vossa comunidade de desporto. Muito obrigado e até para a semana.